Bom dia, boa tarde, boa noite. Falar aqui agora no motor de indução, né? Falar do ensaio de motor de indução, né? É basicamente o seguinte: a gente chegou no circuito equivalente do motor de indução, né? Agora, dado que você tem um motor, como é que você chega nesses parâmetros daqui, certo? Como é que você chega no L1, L2, R1, R2, RC e LM, né? Isso aqui, lembrando que aqui está para uma fase, né? O circuito você vai ter três partes dessa daqui, né? E aí basicamente o método para você levantar esses parâmetros em função de três ensaios. Você pode acrescentar outros, esses três ensaios você consegue obter praticamente tudo, só fica faltando um detalhe, como é que a gente vai comentar. De todo modo já dá para dar uma mapeada boa no motor, tá? Então os ensaios são ensaio de tensão de corrente contínua, motor travado, motor livre, tá? Então ensaio de tensão de corrente contínua, né? Se a gente pegar aqui e aplicar na tensão VP aqui uma tensão contínua, chamada de VCC, o que é que acontece nesse circuito? Todos os indutores, né? Então corrente contínua, todos os indutores viram curto, todos os capacitores virariam circuito aberto, mas não teria um capacitor, né? Todos os indutores viram curto. No momento que esse indutor fica em curto, então ele fica em curto aqui, não passa corrente aqui, e aqui não passa corrente nesse elemento, certo? Então o circuito simplifica para simplesmente R1. Então desse modo aqui a gente vai ter, aplica uma tensão VCC, mede uma corrente 1 e a gente levanta R1. A tensão de corrente contínua aplicada pode ser pequena sobre a corrente medida, I1, certo? Então já levantamos um parâmetro, já temos o parâmetro R1, tá? Os outros aí fica um pouco mais complicado, mas vamos lá. Segundo passo, ensaio motor travado, certo? Quando a gente está com o motor travado, isso significa o quê? O motor travado, quanto é que fica meu S no motor travado? Então, basicamente, meu S é unitário, eu vou ter escorregamento total, o meu S é 1. Se o meu S é 1, então 1 menos 1, 0, né? Essa parte daqui que é a equivalente à potência convertida, né? Isso aqui zero, fico só com R2, certo? Então eu vou ficar aqui desse lado R2 mais JX2, dependendo da frequência que eu estou colocando, e aqui eu vou ter RC paralelo com LM. Esses elementos aqui tipicamente são bem maiores do que esse, certo? E aí nesse ensaio com motor travado é isso que a gente aplica, né? Faz essa consideração que essa corrente aqui não é R2 sobre S, fica R2, é muito menor que RC e também é muito menor que XM, e a gente vai considerar então que a corrente 2 vai ficar muito maior do que a corrente M, né? Ou seja, a gente vai pegar essa parte daqui e desconsiderar. Então meu circuito simplifica para isso daqui, né? E aí desse modo, se isso aqui desconsidera, aí eu vou ter aqui que meu impedância aqui do motor travado vai ficar R1 mais JX1 mais JX2 mais R2. R1 a gente já conhece no ensaio de curto-circuito, certo? Essa impedância travada ela vai ter uma parte real e uma parte imaginária.
Isso vai se aplicar justamente a parte imaginária e a parte real. Então aqui a gente já descobre diretamente o R2. A gente descobre a soma do X1 e do X2, certo? É difícil você separar um do outro, mas dependendo do tipo de motor, da classe do motor, que a gente não falou, mas você tem uma relação torque e velocidade do motor, muda de acordo com o posicionamento das bobinas, né, da gaiola do rotor, da maneira como o rotor é construído. De acordo com essa classe do rotor, você tem basicamente uma relação já definida. Então tem algumas classes que JX1 igual a JX2, tem outras classes que esse é 1 vezes meia esse, certo? Então isso aí já é aproximadamente mapeado, né? Então, se a gente considerar, por exemplo, JX1 igual a JX2, L1 igual a L2, certo? Isso aqui fica igual, né? A parte imaginária da impedância aqui travada vai ficar metade dessas, vai ficar o dobro de X1 e o dobro de X2, então a gente consegue identificar os dois aí também, certo? Aí a gente já identifica, considerando isso, aí a gente já vai ter identificado aqui todos os elementos daqui. Já tinha o R1, acha o R2, né? Esse aqui tá zero com o rotor travado. Aí a gente acha a soma de X1 com X2 e, considerando que a gente sabe a relação deles dois, a gente consegue modelar aí a soma dos dois, certo? Isso tudo em função da gente considerar isso daqui, né? Que é uma análise simplista, né? Mas você pode fazer a consideração caso genérico, mas a conta fica bem mais complicada, mas para a maioria dos casos isso aqui já é o suficiente. Você já levanta esses dois fazendo esse teste com o motor travado. Segundo teste, então isso aqui já ajuda, certo? E finalmente o último teste, ensaio com motor livre. Com motor livre, o meu S fica muito pequeno, então o motor livre é sem carga no eixo, certo? Então vou ter ele rodando quase na velocidade síncrona, certo? Então não vou ter carga no eixo, meu S muito pequeno. Se o S é muito pequeno, isso aqui vai ficar praticamente R2 sobre vai ficar R2 sobre S, vai ficar muito grande, certo? Então R2 sobre S vai ficar muito grande, e a consideração que a gente faz aqui, a aproximação também, é fazer com que esse R2 sobre S muito maior do que o RC ou o XM, de modo que essa corrente agora I2 muito menor do que a corrente M. Então é a aproximação contrária do que a gente fez no caso do motor travado, e aí significa que a gente pega aqui e nesse caso a gente considera que essa parte daqui para cá não tem e simplifica o motor para isso daqui. Se a gente já fez a consideração que a gente sabe a relação de JX2 com JX1, a gente já tem o R1 e já tem o JX1, ou equivalentemente o L1, certo? Em função disso, né, a gente tem aqui o paralelo de JXM com RC, vai ficar então, a gente pode trocar esse sinal de igual, né, vai ficar então igual a impedância que a gente mede aqui, a tensão aplicada dividido pela corrente, menos R1 mais JX1, a gente já conhece, já tem a estimativa deles. Aí com isso a gente levanta justamente quem são os últimos aqui, quem é o RC e quem é o LM e o JXM. O JXM daí com a frequência, né, elétrica, a gente levanta quem é o LM, certo? Essa é a ideia, tá? Então vamos fazer um caso aqui. Então o que é que eu fiz? Eu peguei aqui um motor, tá? E aí eu fiz ele,
livre e travado. Isso aqui é uma linguagem de descrição de circuito, então eu apliquei uma tensão aqui, tá? E fiz a análise dele, né? Então ele livre, o que aparece aqui com R2, na verdade esse termo daqui é mais correto a gente chamar isso aqui de R2 sobre S, né? E aí tenho o R1 de 3.2 ohms, L1 igual ao L2 aqui nesse caso 26 praticamente mH, o LM 135.28 mH e o RC de 38 ohms. Então tem aqui nesse caso está basicamente válido que R2 sobre S é muito maior do que RC, certo? Tá mais ou menos perto, que é muito maior do que o LM, não é aproximado, né? Então é bom que a gente já vai ver uma variação do resultado, porque aquela consideração que a gente faz que é muito maior, né, não é tão certo, né? De todo modo, isso aqui vira o circuito eletrônico, né, a descrição do circuito eletrônico. Então eu tenho essa descrição desse circuito com essa tensão aplicada. Em função disso eu faço uma análise aqui ao longo da frequência, né? E aí eu tenho também um motor livre e um motor travado, né? Onde aqui eu tenho o R2 aqui de 7.1 ohms, certo? Então 7.1 ohms mais o L2 de 25.99 é muito menor que o 135 do XM. Não, isso aqui é o LM, né? Não é o XM. O XM vai converter aqui ainda para... Isso aqui está em R, né? Não é... Mas vai pegar 2πf para dar a reatância, né? E é menor que o RC, mas não muito menor que o RC, certo? Então, outro aspecto aqui que essa comparação não fica totalmente igual. Isso aqui a gente roda, né? Aí ele vai me gerar esses 4 arquivos aqui, certo? Então, 2 são a chamada análise transiente. Então, nessa análise eu tenho aqui ao longo do tempo. Então, ao longo de 1 segundo, um passo de 100 microsegundos, então uma precisão enorme. Aí eu vou ter aqui todo o V1 até aqui. Desculpa aí. Mais ou menos no meio aqui disso aqui. Pronto. Até aqui, até 1 segundo. Tenho todo o meu sinal de tensão. Então essa é a minha tensão aplicada, uma senoidal, certo? Dá para ver aqui. Senoidal 380 volts. 50 Hz nesse caso, tá? Então essa é a tensão aplicada. Em função disso, está gravada aqui a informação da tensão aplicada. Em função disso, esse aqui é o circuito travado, né? Então livre não é a mesma coisa. Aí eu gero aqui a tensão e logo em seguida eu tenho a informação aqui da corrente também para o mesmo intervalo de tempo, certo? Então a corrente que passa pela fonte de tensão V1, certo? Então isso aqui é definido do jeito que esse simulador funciona, certo? Eu vou ter a fonte de tensão V1, né? Eu vou ter ela é alternada, mas vai ter um lado positivo e um negativo. Então quando aqui esse corrente IV1 é definida dessa forma, é a corrente que entra pelo terminal positivo, certo? Então ela vai estar invertida em relação à corrente I1
aqui para em relação ao VP e a corrente 1. Então tem que tomar mais cuidado. É a resposta que ele dá aqui. Certo? Mas aí eu tenho a relação tensão e corrente, tanto para o caso no motor livre, né, que variou apenas aquele resistor R2, no caso considera só o R2, no outro R2 sobre S, e o S considerado é de 0,005, então foi utilizado isso aqui para gerar aquele valor do R2 sobre S. Então tem ele aqui para o livre, tem ele aqui para o travado, e tem mais esse aqui que é o OP, que é o ponto de operação, que é basicamente uma tensão, uma análise DC, uma análise de corrente contínua, certo? Então aqui ela vai me dar uma tensão de 1 volt, uma corrente então de 0,3125 amperes, certo? Está negativo justamente porque considera que a corrente está entrando na sua tensão, então uma tensão positiva, a corrente está saindo e fica negativa aqui, certo? Tanto para o caso do livre quanto para o caso do travado, observe aqui que a corrente é a mesma, é o esperado, ainda bem que está tudo certo, significa, né, que o indutor realmente está em curto, então isso aqui vai ser dado pelo valor do R1. Se a gente pegar e dividir 1 sobre 3.0.3125, né, porque tem um menos 1 aqui, então deixa eu pegar aqui, acrescentar daqui 3.2, e se a gente for ver aqui no arquivo que descreve o circuito, esse último valor é justamente o valor do R1, 3.2 ohms, bate perfeitamente, certo? Então, o teste do curto-circuito já me dá essa resposta aqui nesse arquivo, né? O travado OP ou o livre OP, né? Eu já consigo o R1 daqui. Os outros, mas então eu peguei esse daqui, né? Coloquei numa tabela Excel, só ajeitando aqui, então eu chamei de VF e IF, corrente, tensão de fase, corrente de fase, ela ainda está invertida aqui, certo? E o tempo, então as 3 colunas, é só ajeitar aquele arquivo aqui nessas 3 colunas. E aí trabalhei com eles aqui no Python, que eu prefiro do que o Excel. E está aqui a simulação, certo? Então ao longo de 1 segundo eu vou ter a frequência de 50 Hz, o azul aqui, isso aqui foi rapidinho, não botei a legenda, o azul é a tensão e a corrente, certo? Esse começo aqui tem um transitório por conta do valor inicial que ele coloca para o indutor, certo? Mas que não vai ajudar a gente, então vamos pegar um valor aqui no final. Então peguei aqui bem no finalzinho mesmo, basta pegar 0,9 segundos em diante. Nós temos esse dado. Aqui são só as correntes, tá? Que é a tensão é aplicada, eu sei que é 380 volts. Aqui está a corrente, certo? Então a gente já pode ver a corrente com motor travado maior do que a corrente com motor livre, esperado, certo? A fase delas um pouquinho diferente, então essa informação também vai ser importante. Mas o que vai importar melhor para a gente não é esse gráfico, mas sim esse daqui. No caso aqui eu estou no caso do motor travado. Então a tensão do motor travado, 380 volts de pico, né? E a corrente com o motor travado, a gente já vê que ela está defasada. Nesse gráfico daqui eu já tive o cuidado, essa corrente, cadê? Tá aqui. Quando eu peguei a tensão a partir desse tempo de 0,9, eu peguei a corrente e inverti o sinal, certo? Então aqui ela já está corrente como se estivesse entrando no meu circuito que eu quero, como eu gostaria de fazer, né? Com mais cuidado, né? Tanto aqui quanto aqui, certo? Então aqui já vejo a tensão e a corrente. Se a gente pegar isso daqui
Então aqui a gente já tem todas as informações. Eu quero pegar a impedância, certo? Isso é um método, você pode fazer por outro, pode fazer por Fourier, por exemplo, e descobrir a amplitude e a fase desses dois sinais, comparar um com o outro. Mas se a gente pegar daqui para cá, a gente já vai descobrir o período, né? Normalmente é que é 1 sobre a frequência elétrica do meu sinal, certo? Se a gente observar aqui, ele está aqui de 0,2 em 0,2, 0,02 em 0,02 é os 50 Hz exatamente. E se a gente pegar do pico ou do cruzamento com zero, né? O cruzamento com zero é mais crítico, pode fazer, pegar o cruzamento do zero das duas curvas aqui, daqui para cá, ou melhor dizendo, como aqui são uma curva ideal de simulação, isso aqui é mais, vou tentar redesenhar isso aqui melhor, vou pegar esse último lado aqui, pego aqui o pico da onda, vou gerar um delta T aqui, que isso aqui vai me dar a informação da fase do ângulo desse sinal. Além disso, daqui eu posso pegar a amplitude da tensão e a amplitude da corrente. A magnitude da tensão e a magnitude da corrente. Certo? Se eu tenho amplitude da tensão, amplitude da corrente, o ângulo entre elas, a frequência, eu consigo determinar aqui perfeitamente a minha indutância, no caso aqui travado, e a minha indutância, no caso livre, a indutância com motor travado, a indutância com motor livre, né? E aí, em função disso, em função dessas equações daqui, já tem um R1, isola aqui, já tem, então primeiro essa daqui, né? Já tem um R1, esses dois, considerando que são iguais, né? E vários motores, vários tipos de motores são próximas uma da outra, então não é uma consideração tão chutada. A gente acha o JX1, o JX2 e o R2. E para cá também uma estimativa. Já tem o R1, já ter achado o JX1. Comparando isso com o medido, acho o JXM e o RC. Né? No caso, a consideração feita R2 sobre S muito maior que RCXM ou R2 muito menor que RCXM não é exatamente verdadeira. Isso vai dar uma aproximada no valor, então o valor não vai ser muito exato, mas já vai ser uma aproximação boa do meu motor, né? Então se a gente pegar aqui, trabalhando nesses negócios, em função disso, fiz as contas aqui, a gente chegou. Então pelos valores de pico, chego na frequência. Hz, 49,99, 50 Hz. R1 3.2, bateu certinho. L1 0.0209, então 209 mH, né? No circuito ali, na descrição do circuito, a gente pode comparar. Vou botar, quando ele está travado, aí vai dar o R2 perfeitamente. Então 25,9 mH, peraí. Tá, 20,9 mH, então tá a mesma ordem de grandeza, 20 mH, 21, lá dá 26, né? Já um pouco distante. O L2 é igual, mesma coisa, então fiz a consideração que é igual,
então mesmo resultado. R2 6.38, aqui também R2 7.1, certo? Então você fica aproximado. E o LM 135 mAh, menos aqui do jeito que eu fiz a conta, mas enfim, 172, 173 mAh, então, de 185 para 172, tá? A mesma ordem de grandeza, tá? E por último, RC 39.58 e RC 38 ohms, certo? Bem mais perto até do que os outros, né? Então, essas considerações, né? Agora você pode ainda, né? Não fiz isso, mas é possível você pegar essas equações aqui do Z1 e do Z2, o Z livre e o Z travado, e comparar isso com o circuito completo, né? Comparar com esse circuito todo completo. O motor livre, aí eu vou ter um S muito pequeno, então aqui vai ficar o R2 sobre S, esse S muito pequeno, também é conhecido, né? O motor é só você medir a frequência mecânica dele. E no motor travado, aqui fica zero, fica só o R2, e você pega e compara essa impedância todinha com a tensão sobre a corrente medida. Nos dois casos, o R1 você já tem, e fazendo essa consideração do JX1 com JX2, você vai ter aqui 1, 2, 3, 4 valores que você vai ter que determinar em função de duas impedâncias, ou seja, parte real e imaginária da impedância livre, parte real e imaginária da impedância travada. Então, 4 valores, a partir de 4 valores, perfeitamente possível você fazer, né? Não pegar um valor mais exato, né? Mas dá um pouquinho mais de trabalho na matemática da coisa, né? Mas, mesmo sem fazer essa aproximação, você já tem uma aproximação boa, uma modelagem boa do motor fazendo isso daqui.